O Brasil está entre os 30 países que mais arrecadam impostos no mundo. Só que o retorno que a gente tem de todo esse dinheiro pago aí não é lá essas coisas, né? Se você quer entender melhor como é que funciona aí o impacto dos impostos no seu bolso, fica de olho nesse vídeo aqui. Olá, eu sou Patrícia Lages, autora de 5 best-sellers sobre finanças pessoais e empreendedorismo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o quê? Sobre os impostos. Aquilo que ninguém gosta, mas como o nome já diz, é imposto, é obrigado a pagar, né? E é preciso que a gente entenda um pouco mais como é que funciona e como é que é o impacto dos impostos no nosso bolso, porque a gente está aí entre os maiores pagadores de imposto do mundo. E o que nos resta fazer é pressionar de alguma forma aí os governantes para que pelo menos eles usem, né, esse dinheiro todo de uma forma melhor. Então, para a gente começar a entender como é a tributação no Brasil, vamos falar aqui sobre as duas formas como a gente é tributado. A primeira delas é na renda, porque de tudo aquilo que a gente recebe, seja salário, seja lucro, faturamento da empresa, de absolutamente todo o dinheiro que chega até nós, nós pagamos impostos sobre herança, enfim, sobre tudo o que você recebe, inclusive sobre o seu patrimônio, porque você paga lá imposto sobre o imóvel que você tem, né, sobre algum veículo automotor, mas o que a gente vai falar aqui hoje são os impostos que incidem sobre o seu salário, seu ganho, e os impostos sobre o consumo. Então, para começar, vamos entender aí como é que funciona a cobrança de impostos sobre os salários. Dá uma olhada nesse exemplo aí na tela. O salário médio do brasileiro gira em torno de R$ 2.261, mas esse é o salário nominal, ou seja, o salário bruto. Desse salário vão ser retidos na fonte vários impostos, como o INSS, o imposto de renda e os benefícios. Vamos considerar aqui o Vale Transporte, que tem um desconto de 6% sobre esse valor. Tirando esses impostos e mais esse único benefício aqui do nosso exemplo, esse salário líquido seria de R$ 1.847,60. Então você viu aí, né, que uma coisa é o salário nominal, chamado de salário bruto, e outra coisa é o que chega no bolso do trabalhador depois de vários impostos aí, né, que são já retidos na fonte, ou seja, você nem recebe esse dinheiro. Lá mesmo o empregador já é obrigado a recolher. Agora não é só isso, porque o próprio empregador também paga impostos sobre o salário nominal. Então paga quem está fazendo o pagamento, ou seja, a empresa, e paga também quem está recebendo. Do mesmo dinheiro, o governo ganha duas vezes. Então dá uma olhadinha aí no que o empregador paga antes de chegar no bolso lá do trabalhador. Olha aí na tela. Dependendo do tipo de tributação da empresa, o ônus é de uma porcentagem diferente. Mas vamos considerar 100% de ônus sobre o salário, que é o que normalmente acontece. A empresa vai pagar custos diretos, que são os impostos, e custos indiretos, que é a provisão de encargos e indenizações trabalhistas. Então, olha só o cálculo. Para que o funcionário receba menos de R$ 1.850, a empresa vai desembolsar mais de R$ 4.500. É de chorar, né? Pois é, se o governo não se metesse tanto nessa relação entre patrões e empregados, a relação seria melhor para os dois lados. Porque qual é o patrão que quer gastar mais de R$ 4.500 para que no bolso do trabalhador dele chegue menos de 1.850? É claro que qualquer empregador que tenha a cabeça no lugar preferia, por exemplo, pagar 3.500, 4.000 que fosse, direto para o trabalhador, porque ele pagaria menos, o trabalhador receberia mais, né? E todo mundo ficaria mais feliz. Mas não é assim que funciona, né?
Então, quanto a isso, a gente precisa sim que haja uma desoneração da folha de pagamento, que é o que está se falando agora aí, né, no governo, o ministro da Economia trabalhando sobre isso. Quando você ouvir falar em desoneração da folha de pagamento, parece que é um benefício para o patrão, mas vai ser sim um benefício para o empregado, porque se o empregador tiver uma carga tributária mais leve, vai sobrar mais dinheiro para que ele possa investir na empresa. E investir na empresa, todo bom empresário sabe que, em primeiro lugar, vem o funcionário, né? Então seria melhor para todo mundo. Agora, não é só isso que a gente paga de imposto, porque em tudo o que você compra, e eu disse tudo, em tudo que você e eu compramos, tem imposto embutido. E no Brasil, a cobrança desses impostos é uma bagunça, não tem outra palavra. É uma confusão, é uma bagunça, tem muito imposto e a gente paga imposto sobre imposto. Por quê? Porque existe aí toda uma cadeia de produção. Em cada etapa da cadeia de produção dos produtos, de todos que a gente compra, tem imposto. Então, em uma etapa vai ser recolhido o imposto, em outra etapa, outro imposto. E aí é uma cascata de impostos. Sabe quem vai pagar? O consumidor. Tudo é repassado no preço. Por isso é que quando a gente vê, né, que fora do Brasil as coisas são muito mais baratas, a gente fica pensando, por que no Brasil tudo é tão caro assim? Por causa da carga tributária. E além da carga tributária, tem também a forma de cobrança. Dá uma olhada aí na tela, alguns dos impostos que incidem aí sobre tudo que a gente compra. No Brasil, existe um acúmulo progressivo de impostos como ICMS, IPI, PIS/PASEP, COFINS e ISS. E são eles que colocam o país na lista dos 30 maiores arrecadadores de impostos. Eu acredito que você conheça pessoas, se é que você mesmo já não fez isso, né? Que pegou aí um voo e foi lá para a Flórida fazer compras, né? Noiva que foi fazer o enxoval, mães que foram lá também fazer o enxoval da criança. Por quê? Porque lá é tudo mais barato, compensa até pagar, né, a viagem de avião, hotel e etc. Não estou dizendo para você fazer isso, mas estou utilizando aqui como um exemplo. E por que eu estou usando exatamente o estado da Flórida nos Estados Unidos para dar um exemplo? Porque lá todo e qualquer produto tem 7% de imposto. Acabou! Então, sobre qualquer produto que você compra, você sabe que incide 7% de imposto e fim. Então, além de ser uma alíquota pequena, fica fácil para quem paga e também fica fácil para quem recolhe, ou seja, qualquer coisa que é produzida lá, se recolhe 7% e acabou. Agora, olha aqui no Brasil alguns poucos exemplos só para você ter uma ideia da bagunça que é. Enquanto na Flórida, uma barra de chocolate, um carro ou um celular tem 7% de imposto, no Brasil tudo varia. Os chocolates têm 39%, os carros nacionais têm entre 48% e 55%, e os importados podem ultrapassar os 78% de imposto, dependendo do modelo. Tudo isso vai devidamente embutido no preço que o consumidor final paga. Só coloquei 3 coisinhas aí que é para você não ficar tão desesperado, porque a hora que a gente começa a olhar os impostos, né? Até na cesta básica tem imposto e não é pouco não, ele chega mais ou menos aí a 22%. Em coisas básicas a gente tem um imposto que é 3 vezes maior o imposto dos produtos na Flórida. Aí você pensa assim, bom, e se eu quiser fazer uma importação por mim mesmo? Por conta própria eu quero comprar um celular lá fora e eu importo ele. Como é que seria isso? Eu trouxe esse exemplo para você ter uma ideia da ginástica que as empresas que importam produtos têm que fazer. Olha aí na tela como seria se você fosse importar aí de forma particular o seu celular. Imagine que você vai comprar um celular de $400 por conta própria.
Nesse caso, sabe quanto vai sair em reais? Mais de 4 mil. Por quê? Você vai pagar 60% de imposto de importação e também vai arcar com o frete e o seguro. Então, digamos que o frete seja de $50 e o seguro seja 20. O total de $470 precisa ser convertido em reais, o que daria mais ou menos R$ 2.505 em uma cotação de R$ 5,33. Sobre esse valor de 2.505 é que você vai calcular 60% de imposto, que vai dar R$ 1.503. Isso vai elevar o custo final do produto a incríveis R$ 4.008. Agora imagina se você fosse revender esse celular. Quanto ele ia custar? Então você entende que um celular lá fora que pode custar simples R$ 400 pode chegar ao Brasil aí na casa dos R$ 10.000, porque tem esse monte de custo aí que vai ser embutido naquilo que você paga. Isso é justo? Não é, tá longe de ser justo, porque uma coisa é um americano pagar 400, 500 ou R$ 1.000 que seja num celular. Outra coisa é um brasileiro pagar R$ 10.000 pelo mesmíssimo produto. Então tá na hora sim do Brasil ter uma reforma tributária. E como esta semana aqui é uma semana decisiva, que o governo vai começar aí a dizer, né, a divulgar como é que vai ser essa reforma, a gente precisa ficar de olho. Você votou aí num deputado, num senador, num vereador, então você tem direito de pressionar aí essa pessoa em quem você votou para que a gente tenha aí, né, um futuro um pouquinho mais justo. Não vai mudar da noite para o dia, mas se já melhorar, né, as alíquotas de impostos que a gente tem que pagar e também se o nosso dinheiro pago for melhor utilizado, a gente tem tudo para ter um país um pouco melhor, né? E se você quer mais dicas, faz uma visitinha lá no meu blog, é esse aqui, ó, bolsablindada.com.br. Eu espero a sua visitinha lá no meu blog, que inclusive tem post sobre isso, e aqui no YouTube no próximo vídeo. Tchau, tchau!